O final de semana foi uma correria no setor político em Assis Chateaubriand, por conta das convenções partidárias 2020, sendo elas registros, apresentações dos pré-candidatos a prefeito, vice e vereadores. No sábado, dia 12, entre as 2 e as 4 horas da tarde, a convenção abriu com o Partido Cidadania, evento este realizado na SIAC. De uma conversa bem democrática nos filiados de Cidadania de Assis, e essa opção pela coligação Assis do Rumo Certo, encabeçada pelo nosso prefeito João Aparecido Pegoraro e também pelo Vitor Martins Pestana. Foi uma discussão democrática não construída somente no dia de hoje, mas uma construção durante esses dias que se passaram. Já no domingo, o Partido Social Cristão, PSC, realizou convenção no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, contando com a presença do pré-candidato a prefeito João Aparecido Pegoraro e do pré-candidato a vice, Vitor Martins Pestana. Dentro dessa questão que é legal, que é a partir do momento que a gente coloca o nosso nome à disposição, a partir do momento que a gente é escolhido para representar algum cargo, no meu caso, como vice-prefeito e no caso do João Aparecido Pegoraro como prefeito, o que eu venho dizer é o seguinte, que o nosso propósito é que a gente possa fazer a unidade de todo Assis Chateaubriand. Os eventos seguiram durante o dia, sendo no Cristo Rei, o Partido Patriota se reuniu para fechar a chapa. Nós realizamos uma convenção hoje pela manhã, às 8h30 marcado. E dizer à população chateaubriandense que não importa a cor da nossa pele, a origem dos nossos pais, a filosofia de cada um nós temos. O importante é que todos nós chateaubriandenses temos algo em comum, que é o amor por nossa terra, o amor por Assis Chateaubriand. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, se reuniu na chácara Prete Lover entre as 9 horas da manhã e ao meio-dia, destacando os pré-candidatos a vereadores. Realizamos ontem a convenção, a qual foi um sucesso, e também agora acabamos de homologar o apoio à chapa do Pegoraro, vários pré-candidatos a vereadores, da nossa chapa todos, recebemos visita de outros partidos também, e o apoio do Odilo, que é prefeito em exercício, também esteve lá presente, e o nosso parceiro de Curitiba, que veio aqui representar o MDB, o Bale. Na Câmara de Vereadores, o Partido dos Trabalhadores apresentou também os seus pré-candidatos a vereadores, entre as 2 e as 5 da tarde. É uma união necessária, que faz a diferença. Enfim, existem coerências, existem incoerências, mas num grupo de tantos partidos há incoerência, cada um com a sua individualidade, seus princípios, Mas nesse momento, no sentido de juntar para fazer um trabalho em prol de Assis Chateaubriand, em prol dos pré-candidatos a vereadores, no caso dos nossos, foi necessário então essa coligação. No mesmo horário e a última convenção ocorreu do Partido Podemos, onde que por sua vez foi registrado também os pré-candidatos. Para mim é um momento histórico, Léo, por ser presidente do Podemos, hoje com 20 pré-candidatos a vereador, todos coligados na majoritária com o pré-candidato João Aparecido Pegoraro e Vitor Pestana. Isso nos honra muito, porque nós temos já 5 vereadores que já têm mandato, é a maior bancada de Assis Chateaubriand, e estamos aí, estamos junto com João Aparecido Pegoraro como pré-candidato a prefeito e Vitor Pestana como pré-vice, pelo companheirismo deles, pela competência, pela honestidade, pelos 30 anos de experiência política do Pegoraro, pelos 2 mandatos de prefeito do Vitor Pestana, pessoas comprometidas com Assis Chateaubriand, e a gente tem certeza que eles estão preparados para administrar aí uma população de quase 34 mil habitantes, um orçamento anual de 123 milhões. Então essas 2 pessoas, é só a população colocar na balança da consciência que é os 2 que está preparado para administrar Assis Chateaubriand.
As próximas convenções serão nos dias 16, sendo progressista das 6 às 10 horas da noite na Chácara São Judas e o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, das 7 horas da noite até às 10 da noite. Anexo à Assembleia de Deus, localizado na Avenida dos Pioneiros. Todos os partidos apoiam a pré-candidatura de João Aparecido Pegoraro e Vitor Pestana. Um momento muito importante em Assis Chateaubriand, onde os partidos fazem a sua convenção e onde boa parte dos partidos apoia a nossa pré-candidatura e a nossa candidatura sendo homologada. Portanto, nesse momento eu quero agradecer a todos os partidos, a todos aqueles que demonstraram a vontade e vão trabalhar junto com a gente nessa campanha. Agradecer a minha equipe, agradecer a todos do PSC, tanto é que o pré-candidato a prefeito e também a vice-prefeito Vitor é do PSC, nós somos da base do governo, mas nós temos uma equipe que trabalhou muito para que isso acontecesse. Pode ter certeza vocês que nós vamos ter parceiros, nós vamos ter deputados estaduais ajudando a Assis Chateaubriand, não um só, vários, e nós vamos ter deputados federais também ajudando a Assis Chateaubriand. Portanto, um momento de uma integração extraordinária, aonde nós estamos vendo o quanto está sendo feito por Assis Chateaubriand, o apoio de todos os nossos vereadores, o apoio de todos os nossos secretários, o apoio de todos os funcionários que abraçaram essa candidatura. Portanto, Vitor, um momento muito importante para Assis Chateaubriand. O que eu quero, o que a nossa equipe quer, o que você quer é melhorar a qualidade de vida da nossa população. E isso nós vamos fazer juntos. Já o partido PL, que é a oposição, tendo os pré-candidatos a prefeito e vice Walter Correia de Souza, o Valtinho, e Clóvis Luiz Angelelli, aconteceu no sábado, dia 12, às 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. Esse é um momento muito especial para mim, e eu venho dizendo, é o primeiro passo de uma grande caminhada. E é uma mistura de ansiedade, de nervosismo, de alegria, mas com certeza muito confiante também. E as parcerias que a gente vem, assim, é uma demonstração de flexibilidade que a gente está tendo com os companheiros, com os presidentes dos partidos. Hoje nós temos 28 a 30 pré-candidatos a vereadores, todos eles, cada um de alguns segmentos, desde a área rural, educação, comércio, enfim. Todos eles vêm para somar nessa grande caminhada que a gente está se iniciando hoje. Eu costumo dizer que 2013 foi plantada uma sementinha e a gente cultivou essa sementinha e hoje acredito que eu venho com essa função, com essa missão de estar fazendo aí, dando continuidade naquele trabalho que se iniciou lá e colher os frutos. Porque hoje nós temos aí pela frente a inauguração de uma grande empresa que é a Frimeza, temos o hipermercado Cevale e isso aí faz com que a gente tenta entender o processo que está acontecendo no município e planejar ele para o futuro. Que com certeza nós vamos precisar de mais creche, mais escolas, mais postos de saúde e nós temos que ter uma equipe muito boa, muito preparada para que tudo isso aconteça. E não só na área de saúde, é claro que isso aí é uma soma, mas eu trabalho desde muito cedo e isso sempre me ajudou. Tudo que eu peguei para fazer, eu peguei com muito carinho e comprometimento. E é claro, na área de saúde a gente desenvolveu um trabalho muito importante e hoje a gente está colhendo os frutos.